Estou aqui para mais uma vez dar uma aula e essa semana estamos estudando Jesus é a nossa identidade. E vamos para o tópico 2 dessa semana que fala em que estamos alicerçados. Um bom dia, uma ótima semana para todos e antes de mais nada vamos para a nossa oração inicial. Amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por mais um dia em sua presença. Que hoje o Senhor venha deixar mais uma vez nossos ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Me usa, Senhor, como instrumento da tua obra, para fazer e falar do teu amor para aqueles que estarão vendo essa live e depois nas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos dar início aqui a essa live. Mais uma vez, como eu já disse, Jesus é a minha identidade, é a nossa identidade. É a lição dessa semana. O segundo tópico é em que estamos alicerçados. O 2.1 vai dizer: o homem sensato e o homem prudente. Como desfecho do seu célebre sermão, Jesus usa mais uma ilustração, onde ele fala de um homem sensato e de um homem sábio. O insensato é aquele que edificou a sua casa sobre a areia, e o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, todo aquele que não pratica ou não cumpre o evangelho, isto é, não o vive, é um verdadeiro tolo, pois conhece a verdade, mas não aplica em sua vida, de maneira que está semeando condenação para si. O prudente é aquele que, conhecendo a verdade, teme e aplica a sábia e obedientemente a sua vida. Este nunca será abalado pelas circunstâncias, porque está firmado em Jesus, de maneira que Cristo vive nele. O que tem acontecido muito hoje em dia é pessoas colocando os seus problemas em lugares que não era para ser colocado. Quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor e pegamos os nossos problemas e tiramos das nossas mãos e colocamos na mão do Senhor, a gente não vai passar, a gente não vai ficar abalado, a nossa casa não vai cair, a nossa estrutura vai continuar firme. Por quê? Porque a gente sabiamente percebeu que não temos condição de resolver aquilo e tiramos das nossas mãos e entregamos nas mãos do Senhor. É dessa forma que devemos fazer. Hoje, eu estava pensando ontem, hoje existe uma doença chamada a depressão. A depressão nada mais é a doença da alma. Quando o inimigo consegue acertar a tua alma, acaba com você. Acaba. Porque ele vai te minando aos poucos. É uma brecha que o inimigo acha para acabar com a tua vida. Porque a depressão, muitas das vezes a pessoa está sorrindo aqui e daqui a pouco está tirando a vida ali. Sim, então temos que tratar muito bem da nossa alma. Temos que alicerçarmos na palavra de Deus. Não adianta a gente pregar algo e não vivê-la. Porque o que está acontecendo muito aí é as pessoas querendo pregar a palavra de Deus e não vivê-la. Me faz lembrar uma passagem de dois homens que começam a querer expulsar demônio e falar no nome do Jesus que Paulo segue. E o diabo fala para ele: meu filho, esse Jesus eu conheço, esse Paulo eu conheço, mas vocês dois não. E eles saem dali envergonhados, porque o demônio arranca até a roupa deles. Por quê? Porque eles não estavam alicerçados na palavra. Eles estavam alicerçados porque naquilo que eles tinham visto, mas não criam, não seguiam. É isso que está acontecendo muitas das vezes hoje. As pessoas até conhecem, mas não seguem. Não segue. É como as leis humanas. Se você dirige o carro e avança o sinal, você corre um risco grave de sofrer um acidente. Então, se você sofreu um acidente, porque você avançou um sinal. Se você dirige um carro e segue aquela lei, você jamais vai avançar aquele sinal. E aí, dificilmente, você vai sofrer um acidente provocado por você, a não ser que seja provocado por outras pessoas. Amém?
O 2.2, duas casas, dois fundamentos. Nessa ilustração de Jesus, as duas casas representam a nossa vida. E se guardar a palavra de Deus é ser edificado sobre a rocha, e o oposto é ser edificado sobre a areia. Isso significa dizer que ser edificado sobre a rocha representa edificar a vida verdadeiramente sobre a palavra de Deus. E ser edificado sobre a areia é, por sua vez, edificar a vida sobre um fundamento falso, sobre uma falsa confissão de fé, sobre uma vida de incoerência e desobediência à palavra de Deus. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, a gente tem que pôr ela em prática. Não adianta nada você estudar para se formar, vou botar aqui, engenharia, se você prefere só deixar o diploma pendurado na parede e não faz o por onde exercer aquilo ali. Porque o que eu conheço de pessoas está cheio de diploma pendurado na parede. Pô, é bonito, várias formações, eu tenho formação disso, eu tenho formação daquilo, e não pratica. E não pratica nenhuma delas. Ah, mas hoje a vida está difícil para arrumar um emprego naquilo ali. Não, gente, não é difícil. Não é que a vida... Eu sei que a vida está difícil, mas o que eu estou levando? Estou levando para o mundo físico, mas agora vamos trazer para o espiritual. Qualquer probleminha que acontece na vida, a pessoa já quer arrancar os cabelos. Esquece que o Deus que ela serve é bem maior do que aquele problema. Sim, temos que colocar o problema na mão do Senhor. Se a palavra dele diz, nos garante a vitória, por que a gente vai ficar desesperado? Eu sei, a gente vai ficar triste, vai ficar, às vezes, ansioso, mas a gente tem que parar nesse meio termo aí, no meio do caminho, e falar, opa, calma aí. Eu tenho um Deus. A solução, eu não consegui achar a solução para esse problema com as minhas mãos. A mão humana não conseguiu entrar e trazer a solução. Ninguém que eu conheço. Mas eu creio que tem um que vai trazer essa solução para mim. Quem? Jesus Cristo. Então eu vou para o joelho, eu oro, porque a palavra de Deus diz, se a gente ora, a gente alcança. Então quando nós oramos, colocamos na mão do Senhor e somos sinceros com Ele, falamos, Senhor, até aqui eu tentei, eu não tenho mais poder para fazer isso. Eu já tive coisas que eu falei, Senhor, até aqui eu consigo. Mas daqui para lá só com a sua ajuda. E graças a Deus, Deus entrou, porque viu a sinceridade do meu coração, entrou no meu problema e me ajudou a resolver esse problema. É dessa forma. Existe problema que não tem como a gente resolver. Vai ser Deus que vai resolver para a gente. Vencendo as tempestades da vida. Agora Jesus afirma que as duas casas sofrerão as mesmas intempéries. Tanto a casa edificada sobre a igreja, quanto a casa edificada sobre a rocha. Enfrentarão chuva, rios e ventos. Entretanto, uma casa naturalmente permaneceu de pé, a edificada sobre a rocha, e a outra veio abaixo, a edificada sobre a areia. Isso significa que aquele que tem a sua vida edificada sobre um fundamento verdadeiro, resiste às tempestades da vida, enquanto aquele que edifica a sua vida sobre um fundamento falso não resistirá às tempestades mais intensas. Ou seja, é como disse o apóstolo João, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. O que Jesus está falando aqui? O que ele quer nos ensinar? Que as pessoas costumam dizer que quando você entrega a sua vida para Cristo, os seus problemas acabaram. Não. Jamais seu problema vai acabar. Jesus está querendo dizer aqui que todos nós vamos ter problema. Tanto quem segue o Evangelho como quem não segue. Vão ter, às vezes, os mesmos problemas. Vão ter doença, desemprego, vão ter muitas coisas. Todos nós vão sofrer. Mas quem que vai permanecer? Aquele que está alicerçado na rocha. Quem é essa rocha? Jesus Cristo. Então, quando eu estou alicerçado na palavra, eu não só li, mas eu confio naquela palavra que Deus deixou para mim, esse problema vai ser resolvido. Eu vou passar por vento, eu vou passar por tempestade, eu vou passar por rios, inundações, mas quando eu
alicerço a minha vida na palavra de Deus e confio, eu sei que eu vou sair vencedor. Eu sei que Deus vai trazer a solução desses problemas para mim. É isso que nós devemos confiar e continuar alicerçado na rocha. Não dê ouvido aos outros, porque faça que nem um menino, ele estava numa festa e tinha nessa festa a brincadeira do pau de sebo. E todo mundo lá em cima tinha um prêmio. E todo mundo tentava pegar, e todo mundo, não vai conseguir, e ele é muito isso, ele é muito gordinho, ele é muito magrinho, e ele é baixinho, ele é altinho, não vai conseguir, não sei o quê. Ninguém conseguia pegar aquele prêmio. Mas teve um menino. Todo mundo, e você, adultos mais fortes, e ele não deu ouvido, foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que ele chegou e pegou o prêmio, e desceu com o prêmio de lá. E todos ficaram admirados, nossa, como é que esse menino pequeno, franzino, conseguiu chegar lá, mesmo a gente falando que ele não ia conseguir, porque o menino era surdo. E aí, então ele não estava dando ouvido, não tinha como ele ouvir as pessoas falando para ele que ele não ia conseguir. Então faça muitas das vezes de surdo. Não deixe o que os outros de fora falam abalar a sua vida. Pelo contrário, se está falando bem, amém, aceite. Mas se está falando mal, não. Então, corta. Sobrevivendo ao julgamento divino. Essa tempestade de que fala Jesus na sua ilustração final não representa apenas a diversidade desta vida, mas também o julgamento divino, que aparece na Bíblia, em algumas passagens descrito metaforicamente como uma inundação. Em outras palavras, Jesus está dizendo também aqui que quando o juízo divino se manifestar, aquele que estiverem sobre fundamento verdadeiro não serão destruídos, mas aquele que estiverem edificados sobre um fundamento falso não sobreviverão ao julgamento divino. Então nós vamos ver aqui que a tempestade, o vento, ela não é somente uma diversidade da vida humana, mas também um julgamento divino. Por quê? Quando nós morrermos e tiver o julgamento de Deus, a gente tiver já a ressurreição para o arrebatamento, todos nós iremos para o tribunal de Deus. Alguns para ser condenados e outros para receber o seu galardão. E aqueles que não viveram verdadeiramente o Evangelho de Cristo, vai ser condenado. Vai ser condenado. Aqueles que muitas das vezes pregaram, mas não creram, vai ser condenado. Já era. Mas aquele que pregou, viveu e creu, aquele vai ganhar a vida eterna. Amém? Amém. Obrigado por todos vocês que assistiram essa aula hoje. Amanhã estarei terminando essa aula. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês e vamos para a oração final. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais essa aula e por todos aqueles que assistiram e todos aqueles que ainda vão assistir nas redes sociais. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por estar me usando. Continua me capacitando, Senhor, todos os dias para falar ao teu povo aquilo que o Senhor deseja que eles venham aprender como um dia eu aprendi e continuo aprendendo. Então, continua tomando a vida de cada um e dê um ótimo dia no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã na próxima live. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.